Boa noite. Estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje recebemos o cirurgião dentista Gilberto Alfredo Pucca Júnior, especialista em saúde pública, mestre em epidemiologia do envelhecimento pela Unifesp, doutor em ciências da saúde pela UNB, foi professor durante 21 anos, da Universidade Estadual de Maringá e hoje é professor da Universidade de Brasília. Mas afinal, quem é o Gilberto Pucca? Bom, é um profissional que muito satisfeito com a sua profissão. Eu digo inclusive para os alunos de odontologia que eles escolheram uma belíssima profissão com todas as dificuldades que a gente tem. Então, eu sou uma pessoa muito satisfeita com a minha profissão, muito satisfeito com a minha família. Você está em Brasília desde quando? Eu estou em Brasília desde o início de 2003, Ricardo. No início de 2003, então já fazem 17 anos, 18 anos, né? E eu digo que, inclusive, Brasília é minha casa, viu? Porque desde a primeira vez que eu cheguei em Brasília, que o avião desceu no JK, eu me senti em casa. Então, eu gosto muito de Brasília. Eu vejo muito a sua história sendo misturada, ao Ministério da Saúde, por você ter sido coordenador de saúde bucal desde 2003, quando você chegou aqui, até 2015, um tempo enorme, onde você implantou aí o Brasil Sorridente, que é um marco. E eu queria que você trouxesse para mim como que foi esse período, dos últimos 10 anos desse programa, mais de 10 anos que você implementou, trouxe ele para a comunidade. O que você viu de avanço? Como que você poderia trazer para nós essas ideias do programa Brasil Sorridente? Olha, Ricardo, sendo breve, mas eu me considero, mais uma vez, um profissional privilegiado, viu? Não no sentido financeiro da palavra, mas no sentido de realização. De realização profissional. Isso, eu acho essa palavra sua fundamental de trazer para os estudantes, para as pessoas que estão buscando a área da saúde, Não buscar o dinheiro, buscar a realização profissional, as metas, os objetivos. O dinheiro é evidente, você precisa para sobreviver, qualquer profissão. Vem como consequência, Mas é muito bom você chegar num tempo da carreira e você se sentir satisfeito com o que você fez, com as suas escolhas. Então, por isso que eu insisto, acho que a odontologia, eu sou muito grato a ela. E o Brasil Sorridente, até minha vinda para Brasília, veio por conta disso, Porque em 2003 eu vim para Brasília, eu estava na Universidade Estadual de Maringá, com essa missão, com essa tarefa de implantar... Você foi convidado por quem? Quem que te trouxe? Eu fui convidado pelo presidente da República, na época, o presidente Lula, que desejava que o Ministério da Saúde implantasse uma política nacional de saúde bucal, que o Brasil não tinha, Então eu vim com essa tarefa, E foi engraçado, porque a conta que eu fazia na época, Ricardo, se você me permite, Claro. Falei, bom, se tudo der certo, eu fico 4 anos em Brasília, Isso se tudo der certo, bom, eu já estou há 17, então mais do que deu certo, Sim. Mas eu vim com essa tarefa. Então, a gente implantou o Brasil Sorridente, no Ministério da Saúde, e as coisas foram dando certo, Foram dando certo, o programa e o projeto ele foi se implantando, foi se expandindo, foi trazendo resultados, Foi ganhando espaço aqui dentro da esplanada dos ministérios. E foi uma coisa que eu acho muito bacana, Ricardo, porque não é uma abstração, Não é um plano que só algumas pessoas veem e sentem os seus benefícios, Uma das coisas que eu fiz e faço até hoje, agora não por conta da pandemia, mas que eu fiz muito é andar por esse país, Eu tive a oportunidade de conhecer todos os estados da federação, não sei quantos municípios, e ver o projeto chegar aonde ele tinha que chegar, que é a população, que precisava de ter acesso à odontologia, Claro que ainda falta muita coisa a ser feita, muita coisa. Mas os resultados, Ricardo, foram muito expressivos, Eu só vou dar claro. alguns deles para vocês terem uma ideia da importância de uma política nacional de saúde bucal para as pessoas, Afinal de contas, é para isso que a gente serve, Para isso que a gente escolheu a odontologia, nós somos profissionais de saúde,
Veja, em 2003, quando nós lançamos o programa, nós finalizamos um levantamento epidemiológico nacional para tirar a fotografia da necessidade de saúde bucal do Brasil, né? A partir disso, fazer um projeto e um programa que, de fato, desse consequência àquelas necessidades. A gente sabia que era ruim, mas a gente precisava de um levantamento para fazer um bom planejamento. Muito bem. Esse levantamento, Ricardo, mostrou, entre outras coisas, que a partir dos 65 anos de idade, as pessoas idosas, a cada 4 pessoas no Brasil, lá em 2003, que chegavam a 65 anos, 3 não tinham mais nenhum dente na boca. 75% da população idosa brasileira, né? Ora, as pessoas... Essa era a realidade. Né? Essa era a realidade, né? E uma realidade que, infelizmente, eu acho que o Brasil se acostumou com ela. Não, era muitos anos assim. Né? Então, se naturalizou, né, essa situação. O que a gente fala, né, Ricardo? Se as pessoas, depois que nascem, têm dentes, elas têm que morrer com dentes. Não tem nenhuma lógica em perder dentes. Não tem lógica, né? Isso é contra a natureza, né? E nós estamos falando de 75% da população. Então, quando a imprensa perguntava, mas onde que é a situação pior do Brasil? Não tem onde que é pior, né? A situação pior estava dentro da nossa casa, inclusive, às vezes, né? Com quem trabalhava em casa, com essa coisa toda. Bom, depois de 13 anos de implantação do Brasil Sorridente, só um dado, nós conseguimos diminuir o CPO em todas as faixas etárias, né? E com relação às crianças aos 12 anos de idade, nós entregamos o Brasil com 44% das crianças aos 12 anos de idade consideradas livres de cárie, né? Um dado expressivo, né? Sem experiência de cárie, e 44% depois de 13 anos, as crianças chegavam no Brasil aos 12 anos sem ter experiência de cárie. Isso não quer dizer, você sabe tão bem quanto eu, que não é que elas vão deixar de ter cáries, mas chegar aos 12 anos sem cárie, quase metade das crianças, é uma vitória de todos nós, né? Sim. Então, você vê resultados acontecendo. A vitória do SUS, né? Que isso chega na população mais pobre, a população com maior deficiência. Que tem maior vulnerabilidade e, portanto, mais necessidade, né? Então, e a odontologia, Ricardo, foi colocada na agenda nacional de políticas públicas, né? Porque se via muito mais a parte médica, né? A parte dentária, a parte odontológica sempre foi visto como uma coisa até um pouco supérflua, uma coisa para quem tinha dinheiro. Eu lembro da nossa época de adolescência, que colocava aparelho tinha que ter dinheiro, né? Então era essa a necessidade. Fazer um tratamento de canal, fazer tratamento endodôntico, fazer o que a gente chama de odontologia especializada, o serviço público praticamente não tinha. Sim. O Brasil Sorridente implantou os CELS, que são os Centros de Especialidades Odontológicas, não tinha. Aí nós partimos praticamente do zero, né? No que a gente chama de média complexidade. Porque era visto dessa forma, né, Ricardo? Quem tem dinheiro podia pagar o tratamento especializado. Quem não tinha, fazia extração, né? E chegava no final da vida com uma dentadura. E aí deu no que deu. E aí deu no que deu, né? É isso. O que você acha que faltou desenvolver, né? O que você viu nesse período aí dos últimos 6 anos que você não está à frente no Ministério, que você gostaria de ter feito nesse período? Olha, nós começamos, mas não terminamos, até porque é uma tarefa contínua. Impactar o aparelho formador. A formação do cirurgião dentista e dos profissionais de odontologia, Ricardo. Eu acho que nós ainda continuamos, exemplo da medicina, exemplo das áreas da saúde, eu acho que nós precisamos fazer uma releitura, né, do nosso currículo, né? Nossa matriz curricular, né? Já existem várias experiências muito boas sendo feitas, né? Mas eu acho que nós precisamos usar mais. Até para trazer a odontologia para um cardápio de necessidades de saúde, né? Eu acho que a odontologia, até na sua formação, ainda é muito à parte da área de saúde. Mas você não vê isso de uma maneira muito difícil de ser implementada, sendo que cada região, cada faculdade acaba tendo uma matriz sendo aprovada pelo MEC? Isso, tem. Nós não temos uma matriz única, né, que seria implementada em todas as faculdades. Muito pelo contrário. Se nós temos aqui 12 faculdades em Brasília, cada uma tem a sua matriz. Isso. Eu acho que o Brasil, até por uma característica nossa, nós não somos a Áustria, né? Nós não somos e não estou dizendo que porque nós somos pobres e eles ricos. Estou dizendo pela nossa dimensão.
né? A nossa diversidade. Mas nós precisamos de uma centralidade de discussão agora especificamente com relação a essa trajetória curricular, Ricardo, porque as necessidades odontológicas da população são muito parecidas. Sim. Né? Você conseguiu fazer isso de uma maneira, exatamente, no Brasil Sorridente, implementar para o Brasil inteiro algo único. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é uma área que o Ministério da Saúde ainda precisa se aproximar do Ministério da Educação, né? Uma discussão séria, uma discussão com base epidemiológica, né? Aproximar a odontologia das outras áreas da saúde para nós trabalharmos com equipes multidisciplinares, né? Isso tem que mudar, tem que continuar mudando na graduação. Enquanto isso, a gente vê o MEC, né, trazendo aí mais matérias em EAD, 40% de cursos de saúde em EAD sendo autorizados. Então, parece que a gente quer caminhar para um lado e o Ministério caminhando para o outro. Infelizmente, Ricardo, infelizmente. Por isso que a Corporação Odontológica precisa estar muito atenta a isso, porque é um preço que não é só os profissionais de odontologia que vão pagar. É a população. Né? É a população brasileira e os nossos impostos, que contribuem para os serviços de saúde, para custear as políticas públicas. Se torna mais oneroso. É irracional, né? Chega a ser irracional. Hoje, na sua opinião, nós temos uma paralisação ou um retrocesso nessa transversalidade do programa Brasil Sorridente? Olha, Ricardo, infelizmente a gente tem um retrocesso, né? O Brasil Sorridente, ele é parte de um todo, né? Sim. Nós, infelizmente, estamos assistindo o Brasil como um todo, e infelizmente o Ministério da Saúde, em agendas equivocadas, até para o combate à pandemia, né? E aí não cabe uma discussão ideológica daqui ou dali, a questão não é essa. Nós estamos tratando da agenda falando de um projeto da saúde. Exatamente. Né? É uma agenda da saúde. Então a gente vê, infelizmente, o Ministério da Saúde financiando coisas, remédios ineficazes, né? E deixando, evidentemente, porque o dinheiro é finito, né, Ricardo? Eu estive lá no Ministério há 13 anos. Nós não somos um país rico, né? É um cálculo muito fácil de fazer. O orçamento é finito. Se você gasta num determinado lugar, você deixa de gastar no outro. Descobre o outro. É sempre a mesma coisa. Então, é que nem em casa. É o orçamento de casa. Não há como. Se você compra você tem que saber medicamentos X e esses medicamentos não dão aquele resultado que você espera, essas pessoas vão piorar, vão parar em hospital, você vai gastar mais em leito e UTI. E aí a gente cai justamente naqueles quesitos que a gente mais ouve, né? A falta de um gerenciamento correto, de uma gestão correta. Gestão. Né? E o SUS hoje, Ricardo, não é hoje, mas o SUS não é arrogância, muito pelo contrário, mas não é para curioso. A gestão do SUS não é para quem acha que sabe fazer, né? Por isso, mais uma vez, que você precisa impactar a graduação. Você precisa formar gestores, formar sanitaristas, porque é complexo. Não é difícil, mas é complexo. Porque você lida com várias questões políticas, técnicas, orçamentárias, que se você tem um ambiente de orçamento baixo, você precisa otimizar esse orçamento. Né? E dá para fazer, é isso que eu estava dizendo para você, né? O Brasil Sorridente é um case de sucesso. Né? E um programa barato, comparado aos outros programas que são implementados na área de saúde, o orçamento é relativamente baixo para os benefícios. Né? Agora, você precisa de uma boa gestão. Né? Exatamente. Qual a palavra para você que melhor define o programa Brasil Sorridente? É possível fazer. Não é uma palavra só, mas é possível fazer desde que você tenha competência, que você tenha disponibilidade e você tenha gestão. Eu acho que é possível fazer coisas na saúde, nas políticas públicas que dão resultados. Você acha que a mudança da política impactou no programa? Infelizmente, sim. A gente vive uma contradição. Eu, como democrata, acho que é muito saudável a gente mudar de governos, mudar de governantes, isso é muito bom, né? Agora, infelizmente, a gente tem governantes que não são tão sensíveis às necessidades, né? E o que a gente poderia fazer para que isso fosse uma política que acontecesse independente do governante? Isso. Todos os programas, então, nós vamos ter que caminhar por transformar em lei? Isso. Infelizmente, a gente... as leis não resolvem tudo, né?
Mas ajuda. Tentam garantir pelo menos. Né? Nós estamos com uma lei do Brasil Sorridente, projeto de lei no Congresso Nacional, tentando transformar em lei. Né? Não resolve tudo, mas te dá uma garantia mínima. Garante. Né? Agora, o que eu acho, Ricardo, além do aparato burocrático, que a lei é uma delas, eu acho que os profissionais de saúde, as corporações, né, as entidades, inclusive as odontológicas, às quais eu sou muito grato, porque eu tive apoio de todas, sem exceção. Eu acho que o Brasil Sorridente foi uma demonstração de que juntos, independente de diferenças, independente de coisas que nós temos... Unidos a gente poderia fazer diferente. Se nós temos o mesmo objetivo, é possível construir, né, buscando o que a gente tem em comum e não o que a gente pense diferente. Mas eu acho que as corporações elas precisam se apoderar mais das políticas públicas, sabe? Para que não dependam só de leis, né? Que as coisas sejam, como você disse, sejam mais perenes. Qual a aproximação do Conselho Federal de Odontologia em relação às demandas sanitárias na saúde bucal no Brasil, que você vê? O Conselho Federal, eu sou muito grato ao Conselho, porque durante toda a minha gestão, o Conselho sempre foi um grande parceiro. Tudo que nós precisávamos dele, do Conselho enquanto entidade, né? Ele nunca nos faltou, né? E foi protagonista. Então, eu acho que é um processo de amadurecimento, Ricardo, né? Temos que avançar ainda, né? Na politização das nossas entidades, não na politização partidária, não nessa política baixa, né? Mas das entidades odontológicas ocuparem de fato um lugar. Seria uma utopia a gente imaginar que algum dia nós teríamos um Ministério da Saúde independente como o Banco do Brasil, por exemplo? Banco do Brasil, o Banco Central, perdão. Eu acho que ele precisa o Ministério da Saúde, ele não pode ser permeado à política de baixo escalão, governo, sabe? Porque é muito séria a coisa, né, Ricardo? Nós estamos tratando com vida e morte. Nós estamos vendo isso na pandemia, né? Nós estamos assistindo isso, né? Então não pode depender do ministro que pensa uma determinada coisa, chega, troca do assessorista até os coordenadores. Você tem que ter um corpo técnico estável, de funcionários, e são mesmo, eu fiquei lá 13 anos, o corpo de funcionários concursados do Ministério são de altíssima qualidade. O problema é que as chefias, as coordenações, aqueles cargos de confiança... A direção muda, né? Vai mudando e você não tem, e muitas das vezes você perde, né, a continuidade de coisas que estavam dando certo. Eu tive o cuidado, Ricardo, de chegar no Ministério e não mudar nada. Nem os assessores, que eram poucos, mas nem os assessores, né? Nós fomos mudando na medida em que as necessidades foram se colocando. Eu acho que o Brasil também precisa começar a pensar dessa forma, né? Não pode chegar cada gestor, cada ministro, cada governo, querer mudar o nome, querer mudar a política, né? Querer inventar a roda. As equipes de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família já existiam. O que nós fizemos? Nós aprimoramos, não mudamos, né? Ou seja, o que dá certo, você tem que investir. O senhor pode delinear para nós os aspectos do programa Previne Brasil, que é uma proposta que visa, né, a ampliação das equipes, das ações de saúde bucal em relação ao programa Brasil Sorridente? Olha, a ideia do Previne Brasil foi uma ideia boa, né? Porque ela tenta impactar, aumentar acesso, né? Aumentar algumas questões assim. A questão é que tem que ser feito ajuste, como tudo que tem que ser feito ajuste, Sim. né, Ricardo? E a gente não está vendo esses ajustes sendo feitos, né? Então, é uma coisa que preocupa. No caso específico da saúde bucal, por exemplo, você precisa, e aí é um retrocesso, uma das coisas que a gente investiu muito foi aproximar as equipes de saúde bucal das equipes de saúde da família, ou seja, dentistas trabalhando com médicos, com enfermeiros, com auxiliares de enfermagem, para a gente ter uma equipe de saúde unificada, né? Nós estamos vendo agora uma separação novamente. Um exemplo concreto, quando nós lançamos o Brasil Sorridente, nós tínhamos no Brasil uma coisa que era muito ruim, que o município, quando implantava uma equipe de saúde bucal, ele tinha que ter 2 equipes de saúde da família. Não era tal da relação de 1 para 1. Né? A odontologia, a saúde bucal era uma referência. Entendi. Era uma referência, não era parte constituinte. Não era integrante. A primeira coisa que nós fizemos, não foi a segunda, foi a primeira coisa, foi acabar com essa portaria, para a gente começar as equipes trabalhando integradas, né? Claro que a gente precisa colocar mais dinheiro, né? Claro. Infelizmente, a gente está vendo agora, inclusive no Previne Brasil, mais uma vez essa relação de 1 para 2 retornar, né? O que é preocupante, porque diminui o acesso
e separa as equipes de saúde bucal das equipes de saúde da família. Como que você vê a proposta de colocar a ortodontia dentro dos CELS? Fundamental. Aliás, essa foi uma das nossas iniciativas em 2010. Nós montamos o CELS em 2004, sem a ortodontia e sem algumas especialidades, né? Porque, não que não fosse prioridade, mas nós tínhamos que primeiro arrumar uma base, né, da chamada média complexidade. Então, criamos o CELS. Em 2010, nós já pudemos avançar. E aí nós incluímos a ortodontia, inclusive com um diálogo muito importante também com os conselhos, com a Sociedade Brasileira de Ortodontia, né? E colocamos a ortodontia no CELS, né? A ortodontia e a implantodontia, né? Isso em 2010. Então, o Brasil, inclusive, Ricardo, tem um dado interessante. A gente tem um pouco complexo, infelizmente, de vira-lata, né? Mas tem algumas coisas muito interessantes. O Brasil é o único, com o Brasil Sorridente e a ortodontia no CELS, é o primeiro país que tem ortodontia na rede pública, né? E que não tem limitação de faixa etária. Porque os poucos países que ofertam isso na rede pública colocam 12 anos, 8 anos, criança. Nós não colocamos isso, né? Por quê? Para deixar que os profissionais da ponta da rede, com os municípios, não pode ser Brasília para fazer isso, Ricardo. Tem que ser a ponta da rede, né? Porque às vezes uma prevalência de má oclusão é diferente de uma cidade para outra, de uma região para outra. Então isso cabe ao gestor, né? Você não acha que deveria se focar um pouco na fase mais importante, que é a fase das crianças, 6 a 12 anos, sem dúvida, e ampliar isso no CELS, porque a gente vê de um modo muito acanhado ainda o desenvolvimento da ortodontia em relação a isso. De algumas especialidades, a implantodontia também. Então, eu vejo de uma maneira que seria interessante a gente trabalhar um pouco mais preventivo, mais barato, mais eficaz, ali com as crianças, chegando mais próximo, trazendo elas das escolas. Sem dúvida. Então, eu acredito que esse caminho ainda falta para o CELS. Muito, muito. A gente colocou, em 2010, a área, digamos assim, assistencial da odontodontia no CELS, né? Porque você sabe também quanto eu que você precisa chegar a essa população. Claro. Né? Mas um protocolo de intervenção, como você está dizendo, de prevenção, tem que estar lá na atenção básica, né? E tem que estar junto com outras áreas, tem que estar no programa de saúde na escola, por exemplo, né? Mas alguns estados não aderem a este programa, né? Não. Infelizmente, Ricardo, essa foi uma das coisas, a gente colocou isso em 2010, em 2014, 2015, eu acabei saindo da coordenação. Na hora que a coisa estava levantando, parou. Infelizmente, hoje, retrocedeu, inclusive a ortodontia. Né? Você se vê voltando ao Ministério? Hoje não. Eu acho que a gente cumpre uma tarefa, Ricardo, que ela é datada. Né? Você fez essa tarefa, tem outras coisas a serem feitas. Agora, eu sou um servidor público. E... né? Muito satisfeito com a implantação da odontologia na rede pública. Então, para mim, é uma questão muito tranquila e que me satisfaz muito. Qual mensagem o senhor deixaria aí para os profissionais que estão desejando ingressar no setor público, trabalhar nessas áreas? Olha, é uma área que é do presente, mas certamente também vai ser do futuro, Ricardo, né? Porque a odontologia, inclusive, expandiu muito na área pública, né? Então, além de ser um mercado de trabalho, né, potente, nós estamos deixando de ser uma categoria só liberal, né? E passando a ser também uma categoria do Sistema Único de Saúde, o que é bom, porque você cria também uma outra perspectiva. Então, a mensagem que eu deixo, Ricardo, não sei se é exatamente uma mensagem, mas que se qualifiquem, né? E ampliem a sua visão, entendendo que a odontologia, por mais óbvio que seja, tem que ser dito, é uma profissão da saúde, né? E que nós temos que estar preparados para trabalhar desde a atenção básica até hoje, que é uma agenda nossa também, que é alta complexidade. Vejam, nós trabalhamos com a atenção básica dentro de uma lógica multidisciplinar, né? E na atenção terciária, nos hospitais, é a mesma lógica. Sim. Não dá para você trabalhar também isolado. Então, invistam na sua formação dentro de uma lógica multidisciplinar, né? Cada um
no seu quadrado, cada um com a sua especificidade, às vezes com a sua especialidade, mas a saúde ela parte do mesmo ponto e deve chegar no mesmo ponto. Queria te agradecer por essa entrevista, né? E hoje foi o nosso programa Odontologia para Todos, com o cirurgião dentista Gilberto Pucca. O Panorama, experiência além da notícia.